Alerta Geral. Eleições 2024. O novo mapa partidário que sai das eleições municipais de 2024 no Ceará. 6 partidos elegeram pelo menos 162 prefeitos entre os 182 que conquistaram no último domingo o comando administrativo de prefeituras de cidades do interior e da Grande Fortaleza. Os detalhes agora com o repórter Carlos Alberto. A liderança do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Eumano de Freitas levou 6 partidos da base de apoio ao Palácio da Abolição a elegerem 163 prefeitos dos 182 que encerraram a eleição no domingo, 6 de outubro. Em 2 cidades, Caucaia e Fortaleza, a eleição será definida no segundo turno. O número total de prefeitos dos partidos aliados a Camilo e Eumano pode subir para 165, com o resultado final das eleições de 2024. Em Caucaia, os candidatos do PSD, Naomi Amorim, e do PT, Valdemir Catanho, são aliados ao governo do estado. Já em Fortaleza, a disputa é entre Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, do PL. O PSB, sob o comando do ex-deputado estadual Eudoro Santana, saiu das urnas majoritário, com 65 prefeitos, seguido do PT, 46, PSD, 16, Republicanos, 14, PP, 13 e MDB, 9. As 6 legendas fazem parte da base de sustentação política ao governo Eumano. A adesão dos dissidentes do PDT ao PSB, liderados pelo senador Cid Gomes, contribuíram para os socialistas recuperarem terreno nos municípios. Alguns dos prefeitos eleitos pelo PSB são ligados a Cid, mas a maioria segue a orientação política do Palácio da Abolição. O ministro Camilo Santana participou de todas as articulações para a construção de alianças que garantissem vitória dos aliados. Com o aval de Eumano e Camilo, os 6 partidos, PSB, PT, PSD, MDB, PP e Republicanos, somaram o maior número de gestores municipais. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre esses números que saem das urnas nas eleições municipais de 2024. As lideranças estaduais dos partidos fazem avaliação sobre esse novo cenário. No MDB, sob o comando do deputado federal Eunício Oliveira, o sentimento é de derrota. O partido não elegeu sequer um vereador em Fortaleza e perdeu mais força no interior do estado. Agora, Carlos Silva. O presidente da executiva regional do MDB, deputado federal Eunício Oliveira, viu o partido definhar ainda mais nas eleições municipais de 2024 no Ceará. A legenda não conseguiu eleger um só vereador na capital e no interior do estado conquistou apenas 9 prefeituras, 8 a menos do que em 2020. Os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que, em Fortaleza, o MDB somou apenas 29.082 votos para vereador, o que impossibilitou o partido de conquistar pelo menos uma vaga na Câmara Municipal. O candidato mais votado da agremiação foi Diego Castro, com 4.584 votos. A perda de força eleitoral do MDB na capital pode ser medida pela votação inexpressiva obtida pelo partido na disputa pela Câmara de Vereadores. 2 vereadores eleitos por outras legendas conseguiram de forma isolada superar a soma de votos de todos os candidatos do MDB. A vereadora Priscila Costa, reeleita pelo PL, somou 36.226 votos. E Gabriel Biologia, do PSOL, conquistou 30.682 votos. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, esses relatos do Carlos Silva e do Carlos Alberto mostram esse redesenho do mapa partidário e político no Ceará. Para reafirmar a informação do Carlos Alberto, 6 partidos da base de apoio ao governador Eumano de Freitas elegeram no domingo 163
3 dos 182 prefeitos eleitos. Isso porque nós ainda temos 2 cidades, Fortaleza e Caucaia, que irão definir os novos rumos políticos e administrativos no próximo dia 27. Em Fortaleza tem disputa entre Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, do PL. E em Caucaia, Naomi Amorim, do PSD, e Valdemir Catânio, do Partido dos Trabalhadores. Tem motivos para os dirigentes partidários comemorarem com entusiasmo o resultado dessas eleições? Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Alguns, sim, Luzenor, têm bons motivos para comemorar. Outros, não. A gente vai, por exemplo, aqui, ontem nas redes sociais, o senador Cid Gomes foi lá agradecer a votação e o crescimento, né, a manutenção do poder, do expectativa, inclusive, do PSB, que elegeu esses 65 prefeitos. O Cid Gomes, o senador Cid Gomes, disse o seguinte, ó, que queria expressar a gratidão dele ao povo cearense, que confiou no projeto do PSB e elegeu 65 prefeitos e prefeitas, 56 vice-prefeitos e vice-prefeitos entre os 184 municípios do estado do Ceará. Claro, ele também não poderia deixá-los de fazer uma referência à derrota de Isolda Sela em Sobral, talvez a mais simbólica, aquela que a gente já falou aqui, que tem um claro referencial para o projeto político da família Ferreira Gomes. Ainda assim, ele desejou e deixou um agradecimento aos conterrâneos da terra dele, dizendo que não custa reforçar que ele será eternamente devedor do povo de Sobral. Claro, os números aí falam, o PSB de fato registrou esse crescimento, o que já era previsível desde aquele racha que aconteceu lá atrás, em 2022, com o PDT, quando o próprio senador Cid Gomes teve que deixar o PDT e dali, depois de muita briga, já migraram com ele pelo menos 40 prefeitos naquela ocasião. E a gente viu no que deu. O PDT, que tinha 67 prefeitos, Luzenor, hoje nas eleições de 2024, conseguiu eleger apenas 5. Já o PSB, que lá em 2020 tinha 8 prefeitos, aí conseguiu, amigo, pular agora para 65 prefeituras. Mesmo caso de quem está aí para comemorar é o PT. O PT passou de 18 prefeituras em 2020 para 46, podendo chegar ainda a 48, como você bem disse, porque estamos aí no segundo turno com 2 nomes, Catânio em Caucaia e Evandro Leitão aqui em Fortaleza. Então é um crescimento, vamos dizer, substancial. Já o PSD de Domingos Filho, por exemplo, não teve esse mesmo desempenho. Aí não dá para comemorar tanto. O PSD em nível nacional, o Kassab está comemorando porque fez quase 900 prefeituras, mas aqui no Ceará, em 2020, nas eleições municipais de 2020, o PSD fez 28 prefeituras. Agora, Luzenor, fez 15. Quem não dá para comemorar nada? Eunício Oliveira, que tinha feito 17 prefeituras lá em 2020 e agora conseguiu apenas 9 prefeituras, inclusive com a proeza de perder pela segunda vez consecutiva nas eleições municipais da sua própria terra, Lavras da Mangabeira. Derrota, jornalista Beto Almeida, com mais de 80% dos votos atribuídos ao prefeito que foi reeleito no município de Lavras da Mangabeira. Em Lavras da Mangabeira, terra do deputado federal Eunício Oliveira, o MDB indicou o vice na chapa da candidata Jadna Gomes, do União Brasil, exatamente, e disputou contra o prefeito candidato à reeleição em Lavras da Mangabeira, que conquistou um novo mandato com 81% dos votos. Exatamente, Luciano. E aí, olha só, pelo menos os opositores do Eunício dizem o seguinte, que tudo ia bem até Eunício aparecer em fotos e vídeos e que acabou prejudicando o candidato lá em Lavras da Mangabeira. Mas, Luzenor, para além disso, e aí a gente, claro... Só para concluir ainda sobre o MDB, jornalista Beto Almeida, os prefeitos eleitos ou prefeitas eleitas pelo MDB em 2024, nos municípios de Barro, Catarina, Fortim, Grangeiro, Madalena, Milagre, Saboeiro, Vaze Alegre e Viçosa do Ceará. 9 prefeitos eleitos pelo MDB. Vamos e lá, em Fortaleza, só os Beto nomes, sim.
Em Barro, doutor George, em Catarina, doutor Renan, em Fortim, Delma Ferreira, no Grangeiro, Chico Clementino, que já foi do PSDB, né, Luciano? Madalena, professor Crispiano, em Milagre, o Desson, no Saboeiro, Totonho de Zé de Lima, em Várzea Alegre, o Flavinho, em Viçosa do Ceará, o Eurico Arruda. E em Fortaleza, o MDB não conseguiu eleger um só vereador. Repetindo o mesmo feito de 2020. E o partido continua sumido da Câmara Municipal. O MDB somou pouco mais de 29 mil votos, não alcançando o quociente eleitoral para garantir pelo menos uma vaga. Essa votação do MDB foi tão inexpressiva, jornalista Beto Almeida, que foi uma votação... Todos os candidatos do MDB juntos somaram menos votos do que a votação atribuída de forma isolada a 3 vereadores eleitos em Fortaleza. No caso, as vereadoras Priscila Costa, Gabriel Biólogo e o terceiro do PL, Luzenor. A Bela Carmelo. Bela Carmelo, exatamente. Ou seja, todo o conjunto de candidatos a vereador do MDB não conseguiram sequer atingir essa votação individual desses 3 vereadores. Você imagina... O MDB somou, Beto Almeida, com todos os candidatos a vereador em Fortaleza, somou um total de 29.082 votos, enquanto a vereadora Priscila Costa do PL tirou 36.226 votos, Gabriel Biologia conquistou 30.680 votos. Olha a dimensão, a diferença de tamanho do ponto de vista partidário aí, o tamanho que o MDB fica a partir de agora em Fortaleza. O PSOL, um candidato do PSOL sozinho tirou mais votos do que o conjunto de candidatos a vereadores do MDB, que é um partido histórico, que até então tinha uma história de grandeza, de estar sempre presente na Casa Legislativa aqui, que comandou a capital com Juracy Magalhães. Enfim, hoje o MDB virou um nanico. Então o Nanico, talvez até hoje, em termos proporcionalmente de importância, Luzenor, perdendo para o pessoal, tá aí colocado claramente. Aí ainda nessa questão... Vamos virar aqui, só rapidinho no novo mapa político aí, que a gente não citou, por exemplo... O Chiquinho Feitosa, que é o presidente do Republicanos, ele tinha ali uma projeção bem otimista de chegar a 30 prefeituras. Não chegou às 30 prefeituras, mas pode-se dizer que ele deu proporcionalmente uma evolução boa. Porque em 2020, o Republicanos tinha 2 prefeituras. Agora ele conseguiu fazer 17. Então, assim, é um número bem significativo, né, Luciano? Bem não, abaixo 14, da meta 14, traçada. Na realidade. Bem abaixo da meta traçada, né? O Republicanos. 14. O presidente regional do Republicano, Chiquinho Feitosa, tinha sim essa meta de eleger pelo menos 30 prefeitos.